Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos agora passear na história geral? Passear, talvez não seja apropriado dizer isso, porque a gente vai dar uma olhada numa tragédia da humanidade agora, num horror, numa hecatombe, né? Como diria Eric John Hobsbawm. E nós vamos falar da Grande Guerra, ou mais conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Na época se escrevia, se falava sobre a Grande Guerra, até que viesse ali a Segunda, né? E aí essa ficou conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Então escrever a Grande Guerra também não está errado, tá bom? Esse rolê nosso aqui é um oferecimento da aula 41, para a gente poder falar da Primeira Guerra Mundial. Lógico que isso não cabe em uma aula só, isso requer até uma aula de aprofundamento, que eu vou falar para vocês no final das aulas, mas na aula 41 e na próxima, na aula 42, a gente vai analisar esse período entre 1914, um pouquinho antes, né, a gente vai olhar os antecedentes, até 1919, tá bom? Vamos lá, o que tá rolando? Vai, César, de onde nós estamos? Nós estamos o seguinte, tá virando o século, entre 1870 e 1914, que é a data que começa a guerra, você tem um período aí que fica conhecido como Bela Época, né? Belle Époque. Esse período é o período do otimismo, da euforia, do cientificismo, do progresso, das inovações, da tecnologia, da segunda fase da Revolução Industrial, da expansão e integração do sistema capitalista, o modo de vida burguês, é a época do Titanic, o Canal de Suez, a Torre Eiffel, eu ia falar Torre Neifel, né? Mas... Então, cara, é esse momento aí, você tá vindo dessas aulas. Eu pedi pra você assistir um documentário que chama Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Não sei se você assistiu, mas é aquele contexto ali, tá? Nós estamos nesse interino. Os nossos objetivos aqui com essa primeira parte da Primeira Guerra Mundial. A gente precisa compreender o contexto geopolítico europeu, entender qual que é o cenário o que cria um cenário favorável a uma guerra dessa proporção. A gente vai fazer isso. Aí a gente vai analisar as causas da Grande Guerra. Gente, é o seguinte, normalmente em conteúdos como esse a gente precisa trabalhar com a ideia de causa e consequência para ficar mais fácil de analisar. Tá? Eu não gosto muito, mas é o que funciona melhor para vocês que vão fazer provas e tal. Então a gente vai analisar as causas da Grande Guerra e identificar, nessa primeira parte, as características do conflito em si, da guerra em si. Separei para a gente 5 passos para a gente dar nessa aula de hoje. Então a gente vai falar da paz armada, esse período que precede a guerra, né, os antecedentes, como é que estava o clima ali e por quê. Depois a gente vai falar dos nacionalismos. Os nacionalismos estão acirrando as disputas já existentes. Vou dar alguns exemplos para vocês. Depois eu vou apresentar a política de alianças, como que ela é feita, né, nesses acordos dos blocos que vão se formando. A questão dos Balcãs, né, ou a questão balcânica, da Península Balcânica, essa região ali da Europa muito tensa e tumultuada, é dali que vai dar o estopim da guerra, e aí a gente começa nesse vídeo a falar da guerra, mas a gente não termina aqui, porque tem uma segunda parte, a outra aula, a aula 42. Tá certo? Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Nós temos um grande trauma agora na história da humanidade. Se você quiser ler alguma coisa sobre esse período, eu indico para vocês o Hobsbawm com A Era dos Extremos, o breve século XX. Inclusive ele começa, ele faz um recorte nesse livro, né, de 1914 a 1991, ou seja, começo da Primeira Guerra Mundial e o fim, né, pelo menos teoricamente, didaticamente, da Guerra Fria. Então ele começa, né, a parte 1 do livro dele aqui é a Era da Catástrofe, né? Ele está vindo ali, o último livro dele dessa sequência foi a Era dos Impérios, e ele trabalha a ideia de Bela Época e tal, e agora começa uma era da catástrofe, né, no século XX. E aí ele vai falar da Era da Guerra Total. Então ele tem aqui, na primeira parte do livro, uma análise sobre essa guerra e sobre essa hecatombe, né, sobre essa tragédia, esse horror, essa catástrofe da história da humanidade. Então, além de indicar aqui o Hobsbawm para vocês, depois na próxima aula eu indico um outro livro, a ideia é a seguinte, muito do que nós vamos estudar no século XX tem a ver com esse evento que está rolando agora, que nós vamos começar a explicar hoje. E tem uma coisa importante,
quando um evento ele é muito importante, tem muitos desdobramentos, envolve muitos países e tem muito conteúdo e um período longo para ser analisado, normalmente a gente trabalha com a ideia de causa e consequência, né? Não é muito legal, porque tem que tomar cuidado não é muito legal se você não tomar cuidado, né? Com essa ideia de determinista, então por que aconteceu isso, sempre vai acontecer aquilo e tal. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Mas dá para analisar a Primeira Guerra com causas e consequências dessa guerra. É um jeito da gente resumir um conteúdo para vocês fazerem os vestibulares e tentar trazer o que as questões vão pedir de vocês. O que a gente precisa pensar nesse contexto europeu, além dessa questão da bela época, de tudo isso que o mundo está experimentando, é que esse desenvolvimento do capitalismo e da indústria, ali na segunda Revolução Industrial, criou uma expansão do capital e da indústria. Junto com essa expansão, você tem duas questões. Primeiro, potências industriais e capitalistas, que é o caso, por exemplo, da França, da Alemanha, do Império Alemão, da Inglaterra, do Império Britânico, dos Estados Unidos também. Então você tem potências industriais e capitalistas que estão em expansão. Por quê? Segundo ponto, tem algumas necessidades agora, precisam atender algumas demandas. A galera está precisando de mais material para trabalhar, mais matéria-prima. Precisa integrar novos territórios, precisa controlar áreas estratégicas. Olha a importância do Estreito de Gibraltar, do Canal do Suez, do Canal do Panamá. Então, tipo assim, o Cabo da Boa Esperança, tem lugares no mundo, portos e passagens que são estratégicos. Então, essas potências industriais, elas querem dominar esses lugares, controlar esses lugares, expandir os seus negócios, né? Expandir suas atividades. Só que isso gera uma disputa entre elas, porque não existe uma potência industrial fazendo isso, ou uma potência imperial e capitalista. Você tem várias potências. E o que vai acontecer, de forma bem resumida e simples da gente entender, é que brigando por território, acesso, controle, matéria-prima na Ásia, na África e um pouco até na América, mas não no caso da Primeira Guerra Mundial, e na própria Europa, essas potências elas começam a se esbarrar, os interesses começam a chocar. E aí, potências que têm interesses parecidos vão se alinhando. Outras também, grupos vão se formando, e uma hora vai dar um estopim aí que vai dar uma merda. Então, se a gente quiser entender a Primeira Guerra Mundial, ou a Primeira Guerra Mundial mal resolvida, que gerou os regimes totalitários do Entre Guerras, ou a Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria, para a gente entender todo esse século XX, a gente precisa falar aqui do final do XIX e desse contexto de disputas imperialistas por territórios, acessos e o controle dessas áreas, né? Potências europeias estão disputando isso nesse momento. O que acontece é que já antes do conflito, mesmo com um clima ali de bela época, de euforia e paz, você tem já uma paz armada. As potências já estão pensando num possível conflito e numa forma de ter que impor os seus interesses através da força. Então não pensem vocês que em 1914 todo mundo fala, ai meu Deus, nossa, vai ter uma guerra. E aí tipo assim, a galera, e agora, vamos fazer a arma? Não, a galera já estava se armando, a galera já estava com posicionamentos estratégicos, pensando que não, talvez eles não imaginassem a guerra como ela foi. Talvez não, com certeza. Mas pensando assim, num discurso bélico que até hoje é usado, né? Ou seja, que um país ele vai se impor pelo discurso bélico, ou pela sua força militar. Então, nesse momento, o que é a paz armada? Essas potências industriais, aproveitando a Revolução Industrial, aproveitando as novas tecnologias, aproveitando o desenvolvimento do capitalismo, para se armar, para tentar garantir os seus interesses diante de um possível conflito. Porque tem uma grande guerra em 1914, mas a Europa é palco de guerra há muito tempo. Então o que está acontecendo? A França, por exemplo, ou a Alemanha, que são dois rivais ali, sempre se armaram uns contra os outros, sempre usaram o que tinham de melhor na sua tecnologia do momento para poder se preparar para um possível conflito. A Inglaterra também. Nesse momento o que acontece é que a tecnologia explodiu, a Revolução Industrial criou uma condição de produção jamais vista na história da humanidade. E isso também vai ser colocado a serviço desse discurso bélico, ou seja, eu vou impor os meus interesses não só pela diplomacia, mas talvez eu precise impor os meus interesses, um país ou outro, um povo e tal, pela minha potência bélica. Inclusive, boa parte do domínio imperialista se fazia também por esse discurso bélico, né? Você tenta impor ali um mecanismo de controle numa colônia,
Pode ser um controle político, econômico, cultural, mas também pode ser militar. Então você tem um discurso bélico já nesse período de paz, o que é um contraste muito grande. O mundo vivendo aquela euforia do Titanic, né? E a galera armada até os dentes esperando o que fosse acontecer. Não se imaginava um conflito desse tamanho, com essa proporção, onde todos os países colocassem na mesa suas novidades, e isso ia produzir um horror, né? Essas novidades, porque a intenção da novidade é matar, e a humanidade conseguiu fazer isso muito bem, diga-se de passagem, tá? Presta atenção nessa questão do discurso bélico, né? Porque isso é usado até hoje, né? Por exemplo, os Estados Unidos usou esse discurso durante todo o século XX para impor seus interesses, e até hoje se impõe assim, né? Ou a China, por exemplo, agora começa a ser ouvida, não só pela questão econômica, política, estratégica, mas também pela questão bélica, né? Tem o famoso clube da bomba aí na Guerra Fria, os países que têm tecnologia de bombas nucleares e tal, o Conselho de Segurança da ONU, esse discurso, né, que começa aqui, ele ainda faz parte da geopolítica mundial até hoje, tá bom? Preparem-se para o horror, então, porque essas disputas imperialistas e todas as tecnologias existentes até o momento vão produzir um cenário catastrófico. Para jogar um pouco de gasolina, não vou falar nem lenha, vou falar gasolina nessa fogueira, você tem a questão dos nacionalismos. Peço, por favor, que vocês lembrem daquela aula de nações e nacionalismos para a gente usar o conceito, já que ele já está ferramentado. Nacionalismo, então, esses movimentos de construção de uma nacionalidade, né? Movimentos de afirmação de uma nacionalidade, construção de símbolos, construção de valores, as bandeiras, né? A ideia de nação que é construída, e segundo alguns autores ela é forjada, é isso que nós estamos chamando de nacionalismos, né? Essa vontade de construir a nação e às vezes forjando aí as ideias e as questões. O nacionalismo eu coloquei aqui como um passo, né, porque ele está em curso desde o século XIX, para alguns países um pouco antes, mas o nacionalismo como conceito, né, essa grande construção da ideia de nação, que às vezes deixa até alguns grupos de fora, né, e tudo, nós falamos disso, mas é um processo em curso. Então tem vários países ali construindo e consolidando suas nacionalidades. E isso acirra os ânimos, isso tensiona, isso agrava as diferenças, isso agrava as disputas, isso agrava os desentendimentos, né? Você tem povos se consolidando e lembra que eu falei, toda vez que a gente faz muito esse lance do nós, somos nós aqui, né? É nós e tal, a gente sempre cria a ideia do outro, né? E se distancia do outro. E a Primeira Guerra Mundial não pode ser entendida fora desse espectro, né? Dessa valorização dos nacionalismos. Lembra que eu falei na última aula das exposições internacionais, da própria retomada das Olimpíadas? Então essa competitividade entre as nações, esse sentimento de pertencimento que me une a um certo grupo, mas me distancia do outro, que faz eu recontar a minha história de forma romântica, e recontando a minha história, de repente eu vejo, pô, esse povo sempre foi filha da puta com a gente, agora a gente vai se vingar, sabe? Essa ideia de construir os símbolos nacionais e, logicamente, a partir disso, construir os seus próprios inimigos também para tentar juntar as nações. Então tem alguns exemplos. Por exemplo, você tem aqui um nacionalismo, um movimento nacionalista que fica conhecido como pan-eslavismo. Existe um projeto nessa região aqui, ó, que é a Península Balcânica. Presta atenção nesse lugar aqui, porque aqui nós teremos o estopim da guerra, né? Aqui, ó, nesse pedaço da Croácia, Bósnia, Herzegovina, Iugoslávia e tal, depois eu vou mostrar um outro mapa para vocês. Nesse lugar aqui da Sérvia, né, você tem aqui uma ideia de uma Sérvia que quer juntar os povos eslavos ali, basicamente os povos eslavos. Então seria um pan-eslavismo. Ó, nós somos um povo aqui mais ou menos parte da mesma coisa. Lógico que restringindo alguns grupos, né? Mas vamos juntar essa região e fazer uma grande Sérvia aqui. Mais ou menos o que os alemães fizeram lá também com a Confederação Germânica. Então você tem o pan-eslavismo acirrando os ânimos aqui nessa região. Depois você tem também o pan-germanismo. O pan-germanismo é uma ideia, né, um movimento nacionalista também, da Alemanha ali, desde o seu processo de unificação, liderado pela Prússia e tal, você tem ali
você tem ali um movimento de condução de uma ideia de unificação dos povos germânicos. E mesmo depois da unificação alemã, com a criação ali do Segundo Reich, tal, do Império Alemão, você ainda tem os alemães falando, ó, tem mais povos germânicos aí, vamos juntar todo mundo e tal. E para agravar ainda essa situação, você tem a ideia, esse pan-germanismo aqui, fica ligado nele, porque depois até o Hitler vai surfar nessa onda aqui, né? E depois você tem, para agravar a situação, um revanchismo francês, né? Você tem um revanchismo francês aí por conta do histórico de disputa com a Alemanha, por conta daquela guerra franco-prussiana de 1870, que foi a unificação da Alemanha, a derrota francesa, a humilhação. A França tá sangue nos olhos. E a França vai usar esse movimento nacionalista para construir a sua própria história romantizada, né, com seus heróis, mas também com seus inimigos. E um dos inimigos do nacionalismo francês, com certeza, os alemães. Essa rivalidade vai contar muito na hora de explodir ali a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então tem esse pano de fundo aí com projetos nacionais consolidados ou em curso acontecendo, que vai acirrar e jogar mais lenha, mais gasolina nessa fogueira, tá? Terceiro ponto, a política de alianças. Então vamos lá. Como você tem países, potências que têm interesses comuns e cada vez mais dependem uns dos outros, ou por troca de matéria-prima, ou por venda de produtos, ou por acordos comerciais, ou por áreas estratégicas de passagem, você começa a fazer parceiros. Lembre-se que nesse momento, com a Revolução Industrial, também está intensificando a integração do capitalismo, o avanço do processo da globalização. Então, assim, o mundo está cada vez mais dependente de blocos, grupos, acordos. Por quê? Fazendo fazendo blocos, grupos e acordos, a mistura de blocos com grupos é brucos, né? Fazendo isso, você garante, né, que você atinja os seus interesses e com mais força, porque aí você faz parcerias ali. Então os países eles começam a montar um sistema de alianças, né? Se você olhar, por exemplo, a Tríplice Aliança, ela existe desde 1882. Normalmente a gente estudando esse conteúdo acha que ali, quando foi estourar a Primeira Guerra Mundial, os caras fizeram uma aliança. Não, os caras estão fazendo aliança lá atrás para trocar território, para trocar área de influência, para trocar mercadoria, fazendo acordo comercial, fazendo acordo militar. Então você tem grupos que desde 1888, ou a Tríplice Entente, né, que eu vou apresentar para você já já, desde 1893. Então as alianças elas estão relacionadas com as disputas imperialistas. Os países estão se organizando por grupos e blocos com acordos. E isso vai formando dois times perigosos aí na Europa, né? Pelas linhas de interesses diferentes. O que vai acontecer nesses grupos, né, nessas alianças, é que, além de interesses comuns e objetivos comuns, esses grupos, essas alianças, ou as potências, passam a ter também inimigos comuns. E isso é muito perigoso. Então você tem, de um lado, um grupo que se forma, que é a Tríplice Entente, se formou em 1893. Quem está ali na Tríplice Entente? Eu coloquei aqui uma tabela para vocês, né? Para vocês entenderem ali, durante a Primeira Guerra Mundial, onde os países estavam, em qual das alianças, né? Mas, basicamente, essa Tríplice Entente, ou a gente pode chamar de os aliados também, ela se forma ali pela Inglaterra e pela França, e depois tem o Império Russo. Então você tem 3 países aí que têm interesses comuns na distribuição aí do imperialismo e das atividades comerciais pelo mundo afora. Inglaterra, né, o Império Britânico, a França e o Império Russo também. Então são os principais nomes da Tríplice Entente, que depois, né, vai ganhando novos aliados aqui. Na Tríplice Aliança, por sua vez, é uma aliança até mais antiga, né? Você tem ali, em 1882, formou-se uma aliança, então, a Alemanha tinha recém-unificada, né? Formou-se uma Alemanha entre o Império Alemão, o Segundo Reich, uma aliança entre o Império Austro-Húngaro e, basicamente, o Império Otomano. Depois vai ter aqui Bulgária, Itália muda de lado, mas enfim, basicamente esses 3. Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Se você olhar no mapa aí, faz até um corredor entre essa galera aí, né? Então você tem uma aliança, acordos comerciais que viram uma aliança, inclusive militar, entre essa galera. Isso é perigoso porque, galera, o contexto está dado, ó. Você tem potências industriais que estão acirrando as suas disputas,
pelos seus interesses em território, matéria-prima, acesso e tal. Isso está sendo agravado pela questão dos nacionalismos particulares, ali o pan-germanismo, o pan-eslavismo, o revanchismo francês e tal, e agora você tem esses países formando blocos, e você sabe que eles estão correndo eles estão numa corrida armamentista, estão se armando, esperando um conflito. Então o cenário, o contexto está dado. Você tem uma rivalidade muito grande, dois grupos muito fortes formados, com interesses que vão começar a esbarrar uns nos outros, né? E isso, a gente vai ver isso no caso da Península Balcânica. E agora sim, o contexto está dado. O que falta? Um estopim. E aí o estopim vem exatamente da Península Balcânica no ano de 1914, tá? Falta um estopim, mas não vai faltar mais a partir de agora. Só um detalhe aqui, que depois eu não sei se eu vou ter tempo de explicar. A Alemanha, ela começa a guerra do lado da Tríplice Aliança. Mas depois, por conta de promessas de território ali, que ela não é atendida e tal, ela vira casaca, é zoada até hoje por conta disso, né? Ela vira casaca e vai, por promessas da Entente, né, dos aliados, ela assume aqui o outro lado da aliança e participa desse lado. E aí, não sendo cumprida também as promessas, na próxima guerra ela vai estar do lado da Alemanha de novo, porque ela ficou bravinha. Mas isso, num outro momento, a gente pode trabalhar melhor. Vamos lá. Quarto ponto. A questão balcânica. Os Balcãs, galera, vou mostrar no mapa maior aqui, depois você vê com calma. É essa região aqui, ó, pra você ter o contexto europeu. Essa região, ó, embaixo do Império Austro-Húngaro, entre aqui o Império Russo, aqui em cima está o Império da Alemanha, né, o Segundo Reich alemão, e entre o Império Otomano. Então tá no meio do caminho ali, não tem um império, mas é uma área que todo mundo quer ter influência, é uma área de passagem, uma área rica em recursos, é uma área que dá acesso a mares, por exemplo, né? Você tem o Mar Negro, você tem o Mar Mediterrâneo, você tem aqui, ó, acesso a essa região entre a Itália e a Península Balcânica, uma região comercial importante. Então ela é uma região estratégica, mas que não tem um grande país ali, não tem um império que domina sozinho essa região, a galera está tentando dominar exatamente essa região. Então, ali tinha um projeto. A Sérvia, que era uma potência ali nessa região, tinha um projeto de unificar esses povos ali, então. É o pan-eslavismo, né? Fazer uma grande Sérvia nessa região. O que vai acontecer, juntar ali, né, Montenegro, Croácia, Bósnia, enfim. Então é um movimento nacionalista que está tentando juntar isso aqui, ó. Agora vamos no mapa mais detalhado aqui. Está tentando juntar essa região. Aqui em cima está o Império Austro-Húngaro, esse mapa é um mapa mais atual, né? Mas aqui em cima está o Império Austro-Húngaro, para cá você vai ter o Império Russo e aqui o Império Turco-Otomano. Então a Sérvia quer juntar tudo isso aqui num pan-eslavismo. Beleza. Quem apoia esse movimento? Os sérvios, né? Você tem um grupo ali que luta por esse movimento, que inclusive é um grupo que tem ações violentas e tal, o grupo chama Mão Negra, seria um grupo terrorista aí na época. Esse grupo da Mão Negra é um grupo, porque assim, nem todo mundo nessa região é favorável à unificação em torno da Sérvia. Então você tem países ali que não querem essa unificação, você tem grupos que não querem esse movimento de uma grande Sérvia. Então você tem um grupo armado ali, um grupo terrorista e tal, com ações bem radicais assim, que é a Mão Negra, que está lutando por essa unificação. Um outro apoio para essa unificação é do Império Russo. É aí que entra a treta. Você fala assim, César, mas peraí, por que o Império Russo quer apoiar a unificação dessa grande Sérvia aqui? Porque se o Império Russo faz isso, apoia os caras e diminui a influência do Império Austro-Húngaro, o Império Russo passa a ter isso aqui como uma zona de influência. Tá vendo que o Império Russo teria acesso a uma boa parte do Mar Negro aqui, teria acesso a essa parte de baixo da Península Balcânica, acesso ao Mediterrâneo. Então a Rússia está interessada em ter um parceiro ali para a expansão das suas atividades. A Sérvia recebe esse apoio da Rússia. Então Sérvia e Rússia estão juntas. Ó, vamos unificar isso aqui, vamos fazer o rolê. E a Mão Negra está trabalhando ali com as atitudes mais radicais. Beleza. Daqui a pouco vocês vão entender por que da Mão Negra. Aí, quem é contra essa unificação? Aqui, ó, a Áustria-Hungria e até o Império Turco-Otomano. Essa galera quer que isso não esteja na influência da Rússia, mas esteja sob influência do Império Turco-Otomano, principalmente aqui do Império Austro-Húngaro e até da Alemanha. Por quê? A Alemanha tinha um projeto para buscar, como ela chegou atrasada na distribuição ali dos territórios do imperialismo, da partilha da África, a Alemanha tem uma necessidade muito grande, por exemplo, energética. Então a Alemanha tem um projeto de construir uma ferrovia
de Berlim a Bagdá para poder buscar petróleo. E se você olhar no mapa aqui, ó, uma ferrovia Berlim-Bagdá passa por aqui, passa no meio da Península Balcânica. Então, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro não quer a unificação dessa galera em torno da Sérvia porque a Sérvia está parceira da Rússia. Então, tipo assim, tá uma tensão ali nesse lugar. A Áustria-Hungria e a Alemanha vai apoiar os movimentos que não querem isso. E a Rússia vai apoiar os movimentos que querem essa unificação pan-eslavista da região. E vai dar merda, né? Porque o herdeiro o arquiduque, né, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, na verdade ele praticamente que estava governando, ele faz uma visita à região para tentar minar essa ideia de unificação e tentar aproximar essa região dos interesses da Áustria-Hungria e da Alemanha. Então, o Francisco Ferdinando faz uma viagem e no dia 28 de junho de 1914, esse é o estopim, ele está na cidade de Sarajevo, numa série de encontros ali, tentando tirar a influência russa e tentando evitar esse projeto da Grande Sérvia. Beleza? O que vai acontecer? Nessa visita dele, acontece um atentado e ele é morto. Na verdade, 2 atentados, é uma história bem complicada ali, mas um cara chamado Gavrilo Princip, esse cara que era da Mão Negra, que é da Sérvia, que é apoiada pela Rússia, esse cara, com esse grupo, a Mão Negra, faz um atentado e mata. Não só o arquiduque, né, o Francisco Ferdinando, mas a esposa dele, a Sofia também. E, cara, esse maluco é o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Entendeu? É o governante do Império Austro-Húngaro. É pica lá, cara. E ele foi morto aqui, nessa região conflituosa. Aqui a foto, uma das últimas fotos dele. Nesse carrinho aqui. Quando ele é morto aqui, olha o que vai acontecer. Lógico, a guerra não acontece logo na sequência, mas o próximo mês é muito complicado. Porque a galera vai falar assim, pô, mataram o cara, e aí? Não vai ficar por isso mesmo. Aí o que vai acontecer? Tá, quem matou ele? Aí consegue prender o Gavrilo Princip. Aí esse cara tá ligado à Mão Negra. A Mão Negra tá ligada à Sérvia, que tem um projeto de unificação ali, do qual a Áustria-Hungria era contra. Beleza. Então esses caras são culpados. Só que a Mão Negra tá recebendo apoio, proteção e financiamento de quem? Da Rússia. Então, as coisas vão se conectando. E esse evento em si, ele não é a causa da Primeira Guerra Mundial, mas ele vai ativar esse sistema de aliança e essas disputas que existiam desde o final do século XIX. Porque olha a sequência, né? Quando ativa o sistema de aliança, o que acontece? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Peraí, César, não estou entendendo. Vamos lá. Por que o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia? Porque foi ali, através de um grupo ligado à Sérvia, que o seu herdeiro morreu, o Francisco Ferdinando. Então, esse país que matou o nosso Francisco Ferdinando, nós vamos declarar guerra contra eles. Até aí, ok. A Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia. A Sérvia tem a proteção e é aliada e tem o interesse nessa região da Rússia. E o que a Rússia faz? A Rússia declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. Você vai bater na Sérvia? Então vai ter que bater na gente primeiro. Só que o Império Austro-Húngaro não está sozinho. Lembra daquela aliança? Que tinha uma aliança rolando ali? Quem que está na aliança do Império Austro-Húngaro? A Alemanha e o Império Turco-Otomano. A Alemanha, por sua vez, declara guerra contra a Rússia e aproveita também e já declara guerra contra a França, porque tem interesse nos territórios franceses aqui, ó a França. Então a Alemanha declarou guerra contra a Rússia e contra a França. E a Inglaterra, por sua vez, estava na aliança com França e Rússia e não poderia haver essa declaração de guerra contra a Rússia e contra a França sem também declarar guerra. E aí a Inglaterra também declara guerra. No geral, você tem a tríplice entente de um lado e a tríplice aliança do outro e as declarações de guerras mútuas. E aí, a partir disso, vai estourar, né, no 1º de agosto, depois 1º de setembro, a Primeira Guerra Mundial, e a partir disso, outros países vão ter que se posicionar em torno dessas duas alianças. Ou você está do lado do Império Alemão, do Austro-Húngaro, Turco-Otomano, ou você está do lado da Inglaterra, da França e da Rússia. E aí as potências vão ganhando apoios ali. Lógico que a Entente vai ganhar mais apoio, os 3 impérios vão ficar meio que isolados ali, mas são muito fortes, cara. Tem que pensar nisso, são impérios bem poderosos, assim. Então, ativando esse sistema de alianças, bum, explodiu a Primeira Guerra Mundial. E aí, para finalizar aqui, a quinta parte, no ano de 1914 até 1918, que é
duro o conflito, né? Essa é uma parte mais simples porque a gente não fica analisando o processo da guerra em si, não é isso que os vestibulares pedem, mas vamos fazer aqui um geralzão. No geral, o que você tem? Você tem uma hecatombe. A hecatombe é tipo uma carnificina, assim, é um show de horrores, né? A guerra, pra vocês terem uma ideia, moçada, como ela começa em setembro de 1914, as potências imaginavam que dava para terminar a guerra até dezembro, que até o Natal estaria tudo resolvido. Olha só que engano, né? Então a guerra ela começa com uma guerra de movimento. Ela começa com movimentações. Mas, muito rapidamente, já virando para 1915, como o poder de destruição é muito grande, não é igual aquela guerra antiga, que você dá um tiro, recarrega, espera o outro, preparar, apontar fogo. Não, os caras vêm para cima com tudo que tem de tecnologia, armas com disparador automático e tal. Então, assim, a estratégia passa a ser, então, de uma guerra diferente, uma guerra de posições. Você faz um buraco no chão, uma trincheira, ou né, se protege ali e fica tentando ganhar posições. E como o poder de destruição é grande de todos os lados, essa guerra demora muito. Ganhar a posição é muito difícil. Então ela vai avançando pouco a pouco, uma guerra muito demorada, né? As trincheiras né, são assim muito marcantes na Primeira Guerra Mundial, é uma novidade. É incrível a capacidade de horror que a guerra tem, com armas químicas, com várias novidades. Você tem as cartas, né, dos soldados relatando como que era um dia na trincheira, como é que era o cotidiano da guerra. Tem o filme 1917, que conta um pouco desse cotidiano. Na aula de aprofundamento eu vou falar de um filme que chama Feliz Natal para vocês, então aguardem. Mas você tem várias novidades nessa guerra. Você tem o avião, você tem o submarino, você tem fotografia, inclusive fotografia aérea, você tem novos veículos, você tem a indústria química, você tem armas automáticas, ainda tem muito uso de animais em vários lugares. Então todas as novidades da Revolução Industrial, de repente, estão a serviço agora de matar pessoas. Então, esse tipo de guerra mais de posicionamento, de trincheira, demorada e tal, é típico dessa Primeira Guerra Mundial. Ela demora muito mais do que estava prevista, portanto o horror